Bom dia, nesse vídeo vamos ver quais são as especificidades do vetor unitário, qual é a relação ou como utilizar esse vetor unitário quando você quer descrever as coordenadas ou os componentes de uma força e como obter esse vetor unitário. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que ver, entender bem, é a relação que existe entre um vetor e seu vetor unitário. Então eu estou pegando esse vetor A, tá bom? Quais são as características do vetor? Ele tem uma direção, ok? Desenhada por essa linha de ação. Um sentido, é a flecha aqui, ok? A seta do vetor. E a intensidade, que é o comprimento desse vetor. Tá bom? E o que acontece? O vetor unitário, ele vai incorporar quais informações? A direção e o sentido. Então, dessas três características, duas estão compartilhadas dentro do vetor unitário, tá bom? E uma parte importante a entender é que o vetor unitário ele será o mesmo para qualquer vetor que tenha justamente a mesma direção e o mesmo sentido. E como obtém esse vetor unitário? Bom, como o próprio nome diz, o vetor unitário tem como intensidade 1. Por isso que ele só carrega as informações da direção e do sentido. Então, para isso, basta fazer a razão entre o vetor e a sua intensidade. Tá bom? E essa fórmula nos demonstra que o vetor unitário não tem dimensão. Não é uma grandeza física. É somente uma ferramenta matemática, né? É simplesmente um objeto geométrico que nos permite descrever mais facilmente os vetores. Então, a gente vai utilizar esses vetores unitários, né, ou esse conceito de vetor unitário, para descrever os componentes das trações na corda AB e na corda AC, no ponto B e no ponto C. Bom, então, aqui eu desenhei, né, nessas duas forças, como são trações, a gente conhece a direção, que é ao longo da corda tensionada, e o sentido, se a força no ponto B, o sentido é de B para A. Se fosse no ponto A, seria de A para B. Bom, às vezes no enunciado você vai saber também a intensidade, às vezes vai ser um parâmetro para descobrir. Okay? Então, vou primeiro olhar essa força da tração TBA, relembrando como se escreve um vetor através do vetor unitário. A gente escreve que o vetor tração BA é a sua intensidade, vezes o vetor unitário referente a essa tração. Mas o que eu falei mais cedo, né, nos slides anteriores? Que os vetores unitários eles são comuns para vetor que tem a mesma direção e o mesmo sentido. Portanto, eu posso utilizar o vetor unitário relacionado ao vetor BA. Vai ser o mesmo. E essa aí é a jogada. Porque aqui no enunciado eu tenho informações geométricas, eu tenho as cotas aqui. Então, o vetor BA vai ser mais fácil de encontrar. Então, portanto, eu vou utilizar esse vetor unitário em relação ao vetor BA, a direção BA. Como obtê-lo? Como a gente viu, é simplesmente o vetor dividido pela sua intensidade. Então, agora nos resta determinar o vetor BA. Ok? Como fazer? Você utiliza as coordenadas do ponto, você pegar o ponto B, ok? O ponto B está aqui, ele só tem coordenadas em x, 1,125 metros, nada em y, nada em z. Então, aqui no enunciado a gente já tem os três eixos, às vezes você pode não ter, aí você tem que definir o seu sistema cartesiano, né? Não esqueça que tem que ser um triângulo reto. O ponto A, ele não tem coordenada em x, tá bom? Em y, aqui, ó, 0,75 e em z, 0,45, tudo positivo. Como obter o vetor BA? O vetor BA, suas coordenadas vão ser simplesmente a coordenada do ponto final menos inicial. Sempre isso. Final menos inicial. Então, aqui em x, 0 menos 1,125. Menos 1,125. E assim por diante para cada um. Então, aqui, ó, essas aí são as coordenadas do vetor BA. Você pode escrever ele assim, ou geralmente a gente escreve assim, utilizando os vetores unitários de cada eixo. Então, você vê aqui a aplicação do vetor unitário, para simplificar. Então, essa aí é a descrição, a equação vetorial do vetor BA. Tá bom? Mas estou interessado no vetor unitário. Então, eu tenho que fazer o quê?
calcular a intensidade, né, o módulo desse vetor, através da raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado, dos componentes ao quadrado, me dá esse valor. Eu faço a divisão, ok? Faço a razão. Aí a razão sempre é, você divide cada componente pela sua intensidade. Você faz a divisão e você obtém esse resultado final. Quando você tem esse resultado final do vetor unitário, verifique se a sua intensidade vale 1. Se não valer 1, está errado, não tem jeito. Verifique também os sinais. Tá bom? Então o vetor BA, o vetor unitário, vai de B para A. Você vê que ao longo do eixo X, ele diminui. Então tem que ter número menos aqui, um sinal menos. Em Y ele vai crescer e em Z ele vai crescer, 30 positivo. Uma vez que você tem um vetor unitário, ok? Basta relembrar a relação entre o vetor força e o vetor unitário. Então basta multiplicar o vetor unitário pela intensidade da força. Se você já tem o valor aqui, depois você distribui e você vai ter as três componentes. Okay? Se é um parâmetro, deixa esse aí nas equações você vai resolver. Você vai ter uma incógnita. Bom, vamos ver agora, né, mais um exemplo para a força da tração de C para A. Então aí também vou utilizar o vetor unitário geométrico. O vetor unitário relacionado ao vetor CA. Aí o coordenadas do ponto C, coordenadas do ponto A. As coordenadas do vetor CA vai ser do ponto A menos do ponto C. Ok? Aí você obtém esse resultado. E aí você descreve o vetor CA, calcula a sua intensidade com aqueles cuidados, faz a divisão ou a razão para obter o vetor unitário CA. Aí verifique se o módulo vale 1 e os sinais. CA também em X ele vai diminuir, tem que ser negativo. Em Y ele vai aumentar, tem que ser positivo. E em Z ele vai daqui para A, ele vai diminuir, tá certo. E aí basta multiplicar pela intensidade da força para descrever as componentes do vetor força. Obrigado.